tecnologia evoluiu desde a limpeza dos dentes com urina e o uso de peixes elétricos para curar dores de cabeça, até a carne impressa em 3D e lentes de contato robóticas. Então vamos viajar no tempo e provar que estamos vivendo no futuro. Você acha que conseguiria sair da cama na hora certa todos os dias, sem despertador? Pois é, eu também não. Mas antes de se tornarem facilmente disponíveis na década de 1950, como é que as pessoas levantavam para ir à escola ou ao trabalho? Bem, na Grã-Bretanha, os acordadores eram comuns entre o século XIX e o início do século XX, e por cerca de $6 por semana em valores atuais, eles usavam varas compridas para bater nas janelas das pessoas pela manhã. Alguns dos acordadores mais avançados até usavam essas zarabatanas com ervilhas para acelerar o processo. Era algo tão normal na sociedade que muitas casas tinham quadros negros do lado de fora para que as pessoas pudessem anotar a hora em que precisavam acordar. Bem inteligente, mas definitivamente eu ia passar na casa da pessoa que eu mais detesto e ia mudar a hora para fazer ele chegar atrasado no trabalho. Tá, mas peraí, quem é que acordava os acordadores? Ninguém precisava. Eles dormiam durante o dia e naturalmente levantavam por volta das 4 da tarde. Infelizmente para eles, quando o despertador chegou às lojas em meados do século XX, eles ficaram sem emprego. Eu não ia gostar da ideia de ser acordado por um estranho batendo na minha janela, mas algumas das alternativas modernas parecem ainda piores. Esse robô em miniatura, chamado Clock, te acorda com um sobressalto ensurdecedor e sai apitando até você levantar da cama para persegui-lo e desligá-lo. Ou então, se você é mal-humorado como eu quando acorda, chutá-lo pela janela. Uma coisa que poderia agilizar a preparação matinal é poder calçar os sapatos sem ter que amarrar os cadarços. Nos anos 80, os tênis com cadarços automáticos eram vistos como a invenção definitiva da ficção científica, mas em 2015 o Nike Hyper Adapt One tornou essa ficção realidade. Os tênis usam uma tecnologia chamada Adaptive Fit, em que os cadarços são mecanizados para apertar e afrouxar automaticamente ao redor do seu pé quando você os calça. Em seguida, sensores embutidos escaneiam a pressão ao redor do seu pé para garantir que o ajuste fique perfeito. Além de terem uma aparência super legal, eles também são incrivelmente úteis para pessoas com deficiências que as impedem de amarrar os cadarços corretamente. E quanto à manutenção, o usuário simplesmente precisa colocar os tênis para carregar quando a bateria acabar, e elas podem durar até 2 semanas antes que você precise recarregar de novo. Esses tênis tiveram um lançamento extremamente limitado e agora são revendidos por milhares de dólares. Então conseguir um desses pode ser bem difícil, mas eu faria qualquer coisa para me sentir que nem o Marty McFly. O dinheiro é uma parte tão integral da nossa sociedade que é difícil imaginar a vida sem ele, e as origens da moeda remontam a pelo menos 40 mil anos. Naquela época, grupos de caçadores trocavam armas e ferramentas de sílex entre si. Mais tarde, as pessoas começaram a atribuir valor a objetos naturais, porém raros. Na África, Europa, Ásia e Austrália, eles negociavam com conchas de búzios. Foi somente há quase 5 mil anos que surgiu a primeira moeda de metal, o ciclo mesopotâmico. Avançando para os dias atuais, o dinheiro físico está sendo gradualmente eliminado em muitos países, sendo substituído por soluções digitais sem contato. Mas e se eu te dissesse que agora você pode pagar tudo usando apenas a mão ou o pulso? Incrivelmente, a tecnologia existe há anos e envolve a inserção de um microchip do tamanho de um grão de arroz sob a pele com uma seringa e a sua conexão à sua conta bancária. Em 2021, o dinheiro com microchip entrou no mercado geral pela primeira vez, quando a empresa polaco-britânica Walletmore lançou chips sem contato por apenas $230. É um preço incrivelmente baixo a se pagar para se tornar um ciborgue. A empresa afirma que é completamente seguro e não rastreia sua localização ou informações pessoais. Mas o que você acha disso? Você compraria um desses? Ou tudo isso parece um pouco conveniente demais para eles? Enfim, eu fico feliz que a gente tenha parado de usar conchinhas como moedas. Nem dá para saber de onde elas vieram. Se tem uma coisa que consideramos garantida, é poder se limpar com papel higiênico. Mas o papel higiênico não estava amplamente disponível até que a China o fabricasse em massa pela primeira vez no século XIV, e não chegou aos Estados Unidos até o século XX. Tá, mas o que as pessoas faziam antes disso? Bom, depois de liberar os 4 cavaleiros do apocalipse no banheiro, os primeiros americanos pegavam praticamente qualquer coisa que tivesse mais perto para se limpar, como conchas, palha ou uma espiga de milho seca. Complicado, hein? Espero que ninguém tenha se confundido com o que ia comer. Mais atrás na história, os antigos gregos preferiam esfregar o traseiro com pedras ou fragmentos de cerâmica. Algumas peças de cerâmica foram até encontradas com inscrições de
nomes de pessoas, e os historiadores acreditam que as pessoas faziam isso para literalmente sujar o nome de alguém que não gostassem. Imagina entrar na casa de alguém e encontrar um papel higiênico com seu rosto estampado. Que deselegante. Mas o prêmio de instrumento de higiene íntima mais nojento de todos os tempos vai para os antigos romanos. Além de terem banheiros comunitários que não ofereciam nenhuma privacidade, eles também compartilhavam esponjas em cabos, chamadas terçórios. É isso mesmo, os malucos que usavam banheiro escolhiam esponjas de uma tigela cheia delas para limpar o traseiro e depois entregavam pro próximo cara que fosse usar. Acho que isso não ia passar pela vigilância sanitária hoje em dia. Mas e os próprios banheiros, como é que eram? Bom, sem surpresas, os sistemas de esgoto daquela época também não eram particularmente avançados. Na Europa medieval, os ocupantes dos castelos usavam cômodos conhecidos como latrinas para fazer as necessidades. Elas se projetavam das muralhas do castelo e tinham um buraco para que as fezes descessem pela lateral do castelo e caíssem em um fosso. Sem um sistema de encanamento, era o trabalho ingrato dos chamados fazendeiros de gongos cavar a sujeira fedorenta e nojenta do fundo e levá-la para longe do castelo. Na verdade, as latrinas cheiravam tão mal que as pessoas costumavam guardar roupas nelas, porque o odor pungente afastava traças que devoravam tecidos. Felizmente, os vasos sanitários modernos evoluíram bastante desde então. A década de 2020 viu o surgimento de vasos sanitários inteligentes, com assentos aquecidos e jatos de água para uma limpeza extra. Alguns deles podem até monitorar sua saúde por meio de balanças embutidas no assento e tecnologia que analisa sua urina em busca de sinais de doenças. Esses vasos sanitários podem custar até $12 mil, mas mesmo os nossos vasos sanitários comuns estão bem longe dos vasos dos castelos. Isso graças ao desenvolvimento dos modernos sistemas de esgoto. A água residual agora é descartada através do vaso sanitário, antes de ser filtrada e purificada em estações de tratamento e devolvida a rios, oceanos e a nossa rede de abastecimento de água. Essa água reciclada é totalmente limpa e segura para beber e limpar coisas. Mas no passado, as pessoas decidiram ignorar algumas etapas e chegaram a usar urina não tratada para limpar suas roupas e dentes. Se você deixar a urina lá por 1 ou 2 semanas, ela se decompõe e produz um gás pungente chamado amônia. Apesar de cheirar banheiro público, a substância é incrivelmente eficaz ao decompor sujeira e gordura, e pequenas concentrações dela ainda são usadas em produtos domésticos até hoje. Só que agora temos métodos para extraí-la de plantas e do solo, métodos que não estavam disponíveis na Inglaterra medieval. Naquela época, os fabricantes fiavam lã para criar tecido, mas inicialmente ficavam com material gorduroso e sujo. E sabe qual a solução que eles acharam? Sem qualquer pudor, eles iam de porta em porta pedindo o máximo de xixi que os moradores pudessem doar. No final desse dia terrível, todo o xixi era despejado em grandes potes e deixado lá até ficar rançoso. Então, quando estava pronto, a lã suja era mergulhada na mistura e um lavador entrava nos potes para pisar nas roupas. Isso pressionava a amônia no tecido, removendo a gordura e exalando um cheiro horrível. Mas não eram só os britânicos que usavam xixi para limpeza. Lá na Roma Antiga, as pessoas também usavam urina para limpar suas roupas e, acredite se quiser, até os dentes. A amônia também tem propriedades clareadoras, então realmente ajudava a branquear os dentes. Mas as outras bactérias na urina deixavam a boca dos romanos nojenta e suja, e a amônia danificava os dentes e as gengivas. Felizmente, hoje já existem métodos de clarear os dentes que são mais seguros. Certamente as celebridades hoje não iam estar sorrindo tanto se tivessem que manter os dentes brancos à moda antiga. Já avançamos muito desde a época em que escovávamos os dentes com xixi, mas ainda cometíamos erros medicinais igualmente graves há apenas 50 anos. Quando você pensa em raios-x, provavelmente imagina uma grande máquina em um hospital, mas quando o engenheiro alemão Wilhelm Röntgen inventou a tecnologia em 1895, as máquinas radioativas também se tornaram comuns em lojas de calçados. A tecnologia foi adaptada para caber dentro de um dispositivo estranho chamado fluoroscópio para calçados, que foi amplamente utilizado nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha na década de 1920. Antes de efetuar a compra, o fluoroscópio mostrava aos clientes uma radiografia dos seus pés dentro dos sapatos. Era considerado um método mais científico para escolher o calçado ideal, além de uma novidade popular entre os consumidores. Mas hoje sabemos que a exposição excessiva à radiação emitida durante os raios-x pode causar vários tipos de câncer, e trocar algumas possíveis bolhas por intoxicação por radiação não parece boa ideia. Para piorar
piorar a situação, um estudo de 1943 sobre os aparelhos de fluoroscópio descobriu que eles produziam 750 vezes o nível diário seguro de radiação em menos de 1 minuto, o que poderia aumentar o risco de desenvolver câncer em até 20%. Por isso, os fluoroscópios foram gradualmente proibidos nos Estados Unidos, mas em 1970 ainda havia 17 estados que os permitiam. Felizmente, nos dias de hoje existem maneiras mais novas e seguras de medir sapatos com precisão, como esse scanner de pés da empresa Volumetal. A máquina cria um modelo 3D do pé com scanners a laser e depois usa IA para encontrar o sapato perfeito com base nas medidas. Passar de radiação para inteligência artificial é definitivamente uma grande mudança para o futuro, mas os hospitais de antigamente não eram muito melhores que as lojas de calçados, e os médicos ao longo da história curaram seus pacientes com tratamentos inconcebíveis. Há 10 mil anos, os curandeiros neolíticos começaram a tratar os seus pacientes com um procedimento macabro chamado trepanação. Isso envolvia perfurar buracos nos crânios das pessoas para aliviar o inchaço cerebral causado por traumatismos cranianos. Foi realizado por diversas sociedades ao longo da história e ainda era usado por médicos na Europa no século XVII. Mas o que é inacreditável é que há evidências de que realmente funcionava para tratar lesões, drenando o sangue antes que ele se acumulasse ao redor do cérebro. Ainda assim, algumas sociedades também usavam para libertar espíritos malignos de pacientes, que na verdade sofriam de convulsões ou doenças mentais. Então não era totalmente científico. O antigo médico romano Scribonius Largus abordava a dor de cabeça de uma maneira diferente, tratando-a com o peixe torpedo preto, um peixe elétrico. Depois de colocar o animal aquático na cabeça do paciente, ele começava a eletrocutá-lo com até 50 volts de eletricidade por vez, e funcionava. A eletricidade não era forte o suficiente para causar danos, e na verdade anestesiava a dor. A única desvantagem era ter que usar um chapéu molhado e vivo que te dava choques. Felizmente para nós, essa prática tá tão extinta quanto o velho Scribonius, mas o conceito de usar choques elétricos para aliviar a dor ainda tá bem vivo. Cientistas que estudam o fenômeno no City College de Nova York conectaram eletrodos às cabeças de pessoas com enxaqueca e enviaram leves choques elétricos através delas. Após várias sessões, eles descobriram que a duração e a intensidade das enxaquecas foram reduzidas em quase 40%. Não se sabe ao certo por que funciona, mas a eletricidade pode liberar neurotransmissores no cérebro que aliviam a dor. Se você quiser experimentar, não precisa aprender a pescar, já que em 2014 uma empresa chamada Cephali começou a fabricar faixas de cabeça eletricamente carregadas, projetadas para curar dores de cabeça. Esses acessórios futuristas são uma grande melhoria em relação à trepanação e ao peixe torpedo, mas custam uns bons $300, ou seja, eu vou ter que continuar tomando Advil. Embora os carros sejam o nosso meio de transporte preferido hoje em dia, eles são uma invenção relativamente recente. Em 1886, o engenheiro alemão e cofundador da Mercedes-Benz, Carl Benz, lançou a primeira versão do veículo no mercado, mas era bem menos potente que o Mercedes de hoje em dia. O Benz Patent Motorwagen de 1886 tinha 3 rodas e era movido a petróleo leve e água, atingindo velocidades máximas de 16 km por hora. Os carros percorreram um longo caminho desde então, e em 2019 o Bugatti Chiron se tornou o carro de rua mais rápido do mundo, atingindo a velocidade impressionante de 490 km por hora. Faz o carro original da Mercedes-Benz parecer um brinquedo, mas a velocidade não é a única forma pela qual os carros avançaram para o futuro. Em 2020, a empresa de compartilhamento de viagens Waymo introduziu robôs táxis autônomos em algumas cidades dos Estados Unidos. Esses carros trafegam pelas ruas sem esforço, desviando de pedestres e outros veículos, usando uma tecnologia chamada LiDAR, a qual cria modelos 3D do ambiente usando lasers. Atualmente, os carros da Waymo funcionam apenas em áreas geocercadas, que foram totalmente mapeadas pela empresa, e ainda não é possível comprar um carro totalmente autônomo, mas alguns carros inteligentes, como os da Tesla, têm recursos de piloto automático, nos quais o veículo pode manobrar no trânsito e até estacionar sozinho. A tecnologia de direção autônoma não é tão avançada quanto a da Waymo, então a lei atualmente exige que o motorista permaneça no seu assento caso algo dê errado, ou seja, esse cara aqui está infringindo a lei. Mas com essa tecnologia se desenvolvendo tão rápido, é impossível dizer como serão os carros daqui a 10 anos, imagina daqui a 100, então deixa isso alimentar sua imaginação sobre o futuro dos automóveis. Mas o boom tecnológico não nos ajudou apenas a percorrer estradas, também nos ajudou a explorar o espaço. Desde que a primeira câmera comercialmente disponível foi inventada por Louis Daguerre em 1839, as pessoas tentam fotografar a Lua. A foto mais antiga que sobreviveu é essa, tirada por John William Draper em 1840. E embora seja um artefato
incrível, para os padrões modernos é bem ruim. Desculpa aí, mas vamos falar a verdade. Hoje o celular no seu bolso pode produzir uma imagem como essa, graças ao seu sensor de câmera de alta potência, o que demonstra o quanto a tecnologia avançou. Mas existem algumas limitações quanto ao que podemos fotografar da superfície da Terra. Então, em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble, que mudou a fotografia espacial para sempre, tirando fotos de planetas distantes da órbita da Terra. Em 1994, a câmera de objetos fracos da Agência Espacial Europeia tirou essa imagem de Plutão com o telescópio espacial Hubble. Mas ainda não é muito impressionante, porque embora o Hubble estivesse mais perto de Plutão do que a superfície da Terra, o planeta anão ainda estava a 4,3 bilhões de quilômetros de distância. Mas a NASA continuou aprimorando o conceito, e em 2015 essa foto foi tirada da sonda espacial New Horizons através de um telescópio super potente. A New Horizons usou 16 propulsores para sair da órbita e viajar pelo sistema solar durante 9 anos, chegando a apenas 12.553 quilômetros da superfície de Plutão. Sabendo disso, a diferença entre as duas imagens é bem compreensível, mas é impressionante a rapidez com que a tecnologia avançou em apenas 21 anos. Quem pode adivinhar o que vai acontecer nos próximos 21, ou quem sabe daqui a 121 anos? Essa é outra tecnologia real que parece ficção científica, a clonagem. Parece incrivelmente futurista, mas os humanos criam clones na vida real há mais de 100 anos. Em 1902, o cientista alemão Hans Spemann criou o primeiro clone amarrando um laço de cabelo de bebê em volta de um embrião de salamandra dentro de seu ovo e dividindo-o fisicamente em dois. Isso permitiu que um par idêntico de anfíbios crescesse e eclodisse. Mas desde então, a clonagem só se tornou mais avançada. Empresas como a Viagen Pets, com sede no Texas, permitem que você clone seus animais de estimação após a morte deles, oferecendo a ressurreição do seu gato por $30 mil e do seu cachorro por $50 mil. O processo envolve a coleta de uma cópia do DNA do animal e a sua inserção em um óvulo do qual foi removido do próprio DNA. Esse óvulo é então estimulado artificialmente para começar a produzir um embrião, e quando colocado em uma mãe de aluguel, sua prole será geneticamente idêntica ao seu amado animalzinho. As amostras de DNA precisam ser coletadas enquanto o animal está vivo, mas podem ser armazenadas por tempo quase indeterminado, permitindo-nos criar os primeiros pets de laboratório e preservar o seu animal de estimação por um método ainda mais assustador que a taxidermia. Mas o exemplo mais louco de clonagem ocorreu em abril de 2025, quando a empresa de biociências Colossal trouxe uma espécie extinta de lobo de volta à vida. Quer dizer, mais ou menos. O lobo terrível era um canídeo gigantesco que vagava pela América do Norte há mais de 100 mil anos, e fósseis dele foram descobertos em todo o continente. Usando um dente de 13 mil anos e um osso de ouvido de 72 mil anos, os cientistas conseguiram analisar genes antigos do lobo terrível e usar enzimas especiais para editar o DNA de um lobo cinzento até que ele replicasse o genoma do lobo terrível. Isso permitiu que eles criassem um embrião de lobo cinzento geneticamente modificado, que foi implantado em uma cadela doméstica, que deu à luz os primeiros lobos terríveis a caminhar sobre a Terra em 100 mil anos. Batizados de Romulus, Remus e Calice, os lobos estão saudáveis e vivendo em uma reserva, provando que animais extintos podem ser ressuscitados. Mas o projeto recebeu muitas críticas, já que muitas pessoas notaram que a Colossal não usou DNA de lobo terrível no processo, apenas modificou o DNA de lobos comuns para imitar o genoma do lobo terrível. Portanto, as criações não são clones exatos de lobos terríveis ancestrais, e sim lobos cinzentos geneticamente modificados para terem características de lobos terríveis, como um corpo maior. E isso ainda é incrível, e a Colossal observou que formas semelhantes de engenharia genética, usando amostras reais de DNA, podem ser usadas para prevenir a extinção de animais ameaçados, clonando-os à medida que desaparecem. Sinceramente, eu espero que a tecnologia saiba a hora de parar. Já pensou se a gente tiver uma situação tipo Jurassic Park para lidar? Todo mundo sabe como é que isso termina. Aspirar pó é chato demais, né? Mas o antecessor do aspirador de pó era ainda pior. Ele soprava. Em 1901, o engenheiro britânico Hubert Cecil Booth viu uma demonstração de uma máquina de soprar poeira que supostamente limpava os carpetes dos vagões de trem dispersando a sujeira. Ele percebeu que aspirar ia ser muito melhor, então criou o primeiro aspirador de pó da história. Apelidado de Puffin Billy, o aspirador era tão enorme que precisava ser puxado por cavalos e ficava estacionado na rua enquanto as suas longas mangueiras eram passadas pela janela. Uma vez ligado, um motor a gás sugava a sujeira de dentro de casa e armazenava em uma câmara de vidro para
que as pessoas pudessem parar e admirar a quantidade de poeira coletada. Funcionava muito bem, mas o barulho era ensurdecedor. Além disso, contratar o Puffin Billy custava o equivalente a $3.000 em valores atuais, quase o mesmo que o salário anual de uma empregada doméstica na época. Apesar de ter começado como um luxo que apenas a elite podia pagar, com o passar do tempo os aspiradores de pó se tornaram bem mais baratos e também bem menores. Hoje, pequenos robôs aspiradores como o Roomba conseguem se locomover sozinhos pela casa e usam sensores de luz infravermelho para evitar paredes e obstáculos. Mas embora esses aspiradores sejam movidos à eletricidade, eles ainda seguem muitos dos mesmos princípios de design do Puffin Billy de Hilbert. Então certamente ele ficou feliz pela sua criação não ter sido reduzida a pó, de um martelo que conta suas batidas por minuto, a um garfo que vibra quando você come muito rápido. Existe hoje uma infinidade de dispositivos inteligentes no mercado, mas os mais úteis são os smartwatches, que podem informar a previsão do tempo, medir a sua pulsação e até funcionar como telefone. Eles parecem uma invenção moderna, mas o conceito desses dispositivos foi comercializado pela primeira vez em 1984. O Seiko UC2000 parece uma super arma de pulso, mas a sua funcionalidade real era um pouco menos chamativa. Por quase $800 em valores atuais, você poderia adquirir um dispositivo que podia ser conectado a um teclado para programar listas de compras, usar calculadora e definir alarmes. Mas espera aí que tem mais. A extensão dele, o UC2200, transformava o relógio em um mini computador. Dava para jogar jogos simples, se aventurar um pouco em programação e até imprimir o seu trabalho usando uma impressora térmica integrada, mesmo que isso consumisse a bateria muito rápido e só pudesse imprimir folhas de papel do tamanho de um recibo. Portanto, não servia para você escrever o seu primeiro livro. 40 anos depois, os smartwatches com tela sensível ao toque agora têm um zilhão de usos, mostrando o quão longe chegamos no futuro. Mas esses dispositivos poderosos podiam nem existir se não fosse por esse veterano. Então temos que respeitar os mais velhos. Claro, os computadores hoje também podem fazer mais coisas do que nunca. E uma semana de tempo de computação em um laptop moderno ia levar mais tempo que a idade do universo para ser executada em um computador de 1959. Apesar desse aumento de potência, os PCs modernos ficaram cada vez menores, assumindo designs futuristas incríveis. Na GITEX Expo de 2023, a empresa de componentes de computador Cooler Master apresentou o Sneaker X, um sistema de gabinete para computador que parece um tênis. Em termos de desempenho, um computador de 1959 conseguia processar 100.000 instruções por segundo, enquanto o Sneaker X consegue processar mais de 5 bilhões. Então é um tênis super poderoso. E não dá pra negar que esse design tem uma pegada bem legal, né? Uma pegada, entendeu? Tá, eu sei, foi péssima. Desculpa aí, eu devia meter o pé. Hoje em dia, conseguimos lidar com a gravidez e o parto com uma série de invenções modernas, desde a ultrassonografia até a anestesia epidural para aliviar a dor. Mas antigamente era preciso lidar com isso de maneiras bem bárbaras, começando pelo teste de gravidez. Quando uma mulher está grávida, sua urina contém um hormônio reprodutivo chamado HCG, o qual é detectado pelos testes de gravidez modernos. Mas antes de se tornarem comercialmente disponíveis, em 1978, os ginecologistas alemães Zelmar Arsheim e Bernhard Sondeck desenvolveram outro método para testar o HCG, injetando urina de mulheres em camundongos fêmeas imaturas. Em 1927, eles descobriram que se a mulher estivesse grávida, o hormônio na urina provocaria uma resposta reprodutiva no camundongo, deixando um ponto visível de sangue em seus ovários. Ao verificar esse sangue, eles podiam determinar com segurança se alguém estava grávida ou não. Testes semelhantes com coelhos e rãs foram desenvolvidos e foram comumente usados em todo o mundo por décadas, o que era bastante cruel para os animais, mas pelo menos abriram caminho para o método mais ético que temos hoje. Mas os testes de gravidez nem sempre foram tão científicos. Na Europa do século XVI, as mulheres entregavam sua urina a místicos profetas da urina, que inspecionavam a amostra. Se a urina enferrujasse um prego, mudasse a cor de uma folha, ou se o profeta afirmasse ver pequenas criaturas vivas dentro do líquido, a mulher era considerada grávida. Como era de se esperar, não há nenhuma evidência científica que comprove nada disso. E se alguém aí enxergar criaturinhas na urina, pode procurar um psiquiatra. Infelizmente, esse não era o único tratamento médico duvidoso ao qual as pessoas eram submetidas. E os médicos administravam essa próxima substância mortal aos seus pacientes durante séculos. No século III a.C., os médicos da China antiga ficaram fascinados pelo mercúrio, um metal líquido cor de prata. Disseram ao primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, que o mercúrio
mercúrio era mágico, e por isso ele costumava engolir pílulas de mercúrio para alcançar a vida eterna. Só que o mercúrio é incrivelmente tóxico para os humanos, e a exposição pode causar insônia, fraqueza muscular e morte. Mesmo assim, a humanidade não aprendeu com o erro de Qin Shi Huang, e o produto químico mortal continuou sendo usado como cura. Entre os séculos 17 e início do 20, um medicamento incrivelmente popular chamado calomelano era administrado a pessoas que sofriam de quase todas as doenças, desde unhas encravadas até câncer. Era considerado uma cura milagrosa, mas adivinha um dos seus principais componentes? Isso mesmo, o mercúrio. A ingestão do pó branco fazia as pessoas babarem, vomitarem e urinarem com frequência, devido à intoxicação por mercúrio, mas os médicos acreditavam que isso era um sinal de que o corpo estava se livrando de fluidos tóxicos. Assim, enormes doses desse veneno eram prescritas. E na década de 1700, o calomelano chegou a ser comercializado como remédio para aliviar a dentição em crianças, chamado Dr. Moffat's Tethina Powder. Por mais absurdo que pareça, só na década de 1950 percebemos o quão perigosa essa substância brilhante realmente era. E o mercúrio agora está entre os 10 principais produtos químicos que causam grande preocupação à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, finalmente avançamos o suficiente para parar de usar mercúrio como medicamento. Mas é meio constrangedor o fato de que levamos mais de 2.200 anos para descobrir isso. Uma das maiores inovações do século XXI é sem dúvida a impressora 3D. Mas embora essas máquinas sejam mais conhecidas por fabricar componentes de plástico e brinquedos, algumas empresas estão tentando levá-las para a cozinha. Desde 2018, a Redefine Meat tenta converter o mundo ao vegetarianismo com carnes 100% à base de plantas totalmente impressas em 3D. O material de impressão é feito de soja e proteína de ervilha e beterraba para dar cor. E para a textura da mordida ficar semelhante a de um bife, eles usam a precisão das impressoras para criar linhas artificiais de gordura e sangue. Assim como na impressão 3D comum, linhas do material são estrudadas em camadas até que um objeto seja formado. Só que a Redefine Meat troca o filamento de plástico por comida. Parece bem esquisito. Mas se eu te mostrasse essas duas fotos, você conseguiria me dizer qual é a carne falsa? Foi o que eu imaginei. Com uma população global cada vez maior, até 2050 a produção de alimentos vai precisar aumentar em 50% para evitar uma fome generalizada. E isso exigiria muito gado. Então a Redefine Meat espera que alimentos à base de plantas impressos em 3D sejam uma solução sustentável para esse problema. Conforme eu fui ficando mais velho, perdi meu cabelo, meus joelhos ficaram destruídos e a minha visão começou a piorar. Mas agora eu posso resolver um desses problemas e melhorar minha visão como nunca antes, com um par de lentes de contato inteligentes. Em 2017, um pesquisador da Universidade Estadual do Oregon, chamado Gregory Herman, queria encontrar uma maneira para que diabéticos pudessem monitorar os seus níveis de glicose sem precisar fazer exames de sangue. Sua solução foi um conjunto de sensores transparentes que poderiam ser incorporados às lentes de contato para monitorar o açúcar no sangue, rastrear os níveis de estresse e detectar alguns sinais precoces de risco de câncer. Tudo isso medindo as alterações enzimáticas nas lágrimas do usuário. Até o momento, a equipe de Gregory desenvolveu vários protótipos, mas a tecnologia ainda está em seus estágios iniciais, e a partir de 2025 foi considerada tecnicamente inviável, porque as lágrimas não são tão confiáveis quanto o sangue para medir enzimas, sendo necessário desenvolver sensores mais precisos. Ainda assim, isso não significa o fim da linha para lentes de contato inovadoras. Também em 2025, várias empresas entraram em uma corrida para desenvolver a primeira lente de contato telescópica, a qual permitiria aos usuários ampliar manualmente a visão. Essas lentes experimentais respondem a impulsos elétricos gerados pelos movimentos oculares, e um protótipo da UC San Diego amplia a visão do usuário em 3 vezes, quando ele pisca 2 vezes rapidamente. Cortar cebolas com essas lentes parece um pesadelo, mas no ritmo que a tecnologia está se desenvolvendo, as lentes de zoom só vão ficar mais potentes, e um conceito chamado iLens permitiria ampliar sua visão em 60 vezes. Isso é potente o suficiente para ver Saturno, e quem sabe, talvez um dia todos nós estejamos andando por aí com os nossos próprios telescópios Hubble embutidos. Passando da supervisão para a superaderência, essa é outra invenção que quer nos transformar em ciborgues. O terceiro polegar é uma prótese que dá ao usuário um dedo opositor adicional. Parece simples, mas o polegar extra oferece muito mais destreza, permitindo que você realize ainda mais tarefas com uma mão só. Também pode ajudar muito pessoas com deficiência, e a interface de controle do produto é incrivelmente intuitiva. O polegar recebe comandos de sensores independentes colocados em um par de sapatos configurado, onde um pé controla o movimento para cima e para baixo e o outro move de um lado para o outro. Esses comandos
comandos são enviados ao polegar por Bluetooth, e assim que o usuário se acostuma com os controles, suas mãos entram na era espacial. Mas sabe o que é melhor que 3 polegares? Não usar nenhum polegar e deixar que robôs façam todo o trabalho. Desde 1992, a Boston Dynamics vem desenvolvendo alguns dos robôs mais avançados do mundo, e sua lista de robôs inclui o Handle. Essa máquina usa pernas e rodas para se deslocar a 15 km por hora, pular 1,20 m de altura e carregar caixas de até 45 kg. O robô de 1,80 m de altura é o operário de fábrica perfeito, e eu que não gostaria de competir com ele pelo prêmio de funcionário do mês. Mas o Handle é apenas um dos robôs da Boston Dynamics. A máquina mais avançada da empresa é o Atlas. Esse robô humanoide elétrico tem 1,5 m de altura, pesa 89 kg e foi inicialmente projetado para realizar missões extremas de busca e resgate, nas quais humanos comuns não sobreviveriam. Mas o Atlas se tornou tão versátil que agora serve como um projeto de pesquisa para expandir os limites do que os robôs humanoides podem alcançar. E a versão mais recente pode atingir velocidades máximas de 8,8 km por hora, além de carregar objetos e arrasar na pista de dança. Infelizmente, esse pequeno robô não está disponível para compra, então você ainda não pode levá-lo para casa. Mas não se preocupe, outras empresas fabricam robôs semelhantes que você pode comprar. Esse robô cowboy é um agente humanoide G1 da empresa de tecnologia chinesa Unitree Robotics, chamado Jake the Rizbot. O G1 é menor, mais fraco e menos preciso que o Atlas, mas ele pode correr e pegar objetos de forma totalmente autônoma com IA. E pelo preço modesto de 16 mil dólares, você pode comprar um e usar como bem entender, como por exemplo, colocar um chapéu de cowboy nele e soltá-lo nas ruas de Austin, no Texas. Yo, G, that sleeveless plaid shirt is straight banging, and you flexing that smocular build like a boss, no cap. Se 16 mil dólares está fora do seu orçamento, não se preocupe. O mercado de robôs explodiu no século 21 e muitas grandes empresas de tecnologia estão produzindo robôs mais acessíveis, projetados para o consumidor médio. O Bolly é um companheiro doméstico inteligente desenvolvido pela Samsung, lançado em 2020. Com o poder da IA e um modelo complexo de aprendizado de linguagem, o Bolly pode se locomover pela sua casa e realizar tarefas automaticamente, como alimentar animais de estimação e ligar eletrodomésticos inteligentes. A Microsoft também entrou na disputa dos robôs, afirmando que pretende usar o seu sistema de computação baseado em IA, o Azure, como o cérebro de um robô que vai funcionar como um computador inteligente móvel. Em 2025, esses robôs ainda estavam em desenvolvimento, mas já existem modelos disponíveis para auxiliar em tarefas mais específicas. O Ivy, da Plants.io, é um vaso inteligente que detecta a exposição à luz, monitora a temperatura e irriga suas plantas para mantê-las saudáveis. Ele faz o trabalho com um sorriso, mas não é o único robô com uma personalidade distinta. Em julho de 2025, a Pollen Robotics apresentou o Richie Mini, um robô de mesa programável que pode reconhecer rostos e usar IA para conversar com você. O Rich é feito em código aberto, o que significa que você pode modificá-lo para fazê-lo se mover e até reagir a sons específicos. Isso também significa que se o robô ganhar consciência e se tornar maligno, você vai saber o que fazer para desligá-lo. Se o Rich enlouquecer e incendiar sua casa, não precisa se preocupar. Eu tenho uma ótima forma para você apagar. O extintor de incêndio por onda sonora foi desenvolvido por 2 alunos de graduação da Universidade George Mason. Em vez de espuma ou água, a invenção usa frequências graves para apagar as chamas. Mas como é que isso funciona? Essencialmente, uma onda sonora é um tipo de onda de pressão que pode deslocar o oxigênio e removê-lo das moléculas de ar. O oxigênio é o principal combustível do fogo, então isso vai extinguir as chamas rapidamente. E essa pressão é a mesma razão pela qual você pode sentir fisicamente a música do seu vizinho vibrando pelo chão. Mas o mais legal é que os alunos descobriram que a melhor frequência para combater incêndios está entre os 30 e 60 Hz, frequências que se encontram comumente no hip hop e no dubstep. Isso sim é combater fogo com fogo, mas alguns incêndios são grandes demais para serem extintos só com uma batida maneira. E nos últimos anos, as mudanças climáticas fizeram com que os incêndios florestais se tornassem mais frequentes e devastadores.
emergências. Nesses casos, é necessário um equipamento mais avançado. O helicóptero Sikorsky S-64 Air Crane Helitanker é um bimotor equipado com um enorme tanque que pode transportar 10.000 litros de água por vez. Esse tanque gigante pode ser reabastecido em apenas 45 segundos com um snorkel suspenso e uma bomba hidráulica, permitindo que ele despeje quase 95.000 litros de água por hora. Seu motor de 4.050 cavalos de potência lhe confere uma velocidade máxima de 212 km por hora, e o seu sistema de rastreamento por GPS permite que ele encontre incêndios florestais e lance a carga no local ideal. Além disso, após o incêndio ser extinto, esse helicóptero passa de bombeiro a agricultor, lançando sementes sobre as áreas danificadas para estimular a revegetação. Considerando que os bombeiros costumavam usar carros puxados por cavalos, percorremos um longo caminho desde então. Mas agora voltamos para o chão, mais especificamente para aquele momento de tentar estacionar em paralelo em uma vaga apertada. Apesar de vivermos no futuro, ainda somos atormentados por esse inconveniente do dia a dia, mesmo que ele tenha sido resolvido na década de 1930. O inventor Brooks Walker teve uma ideia que permitiria até mesmo o pior motorista estacionar em paralelo: a quinta roda. Esse pneu sobressalente é abaixado com uma bomba hidráulica, levantando a traseira do carro. Em seguida, ele gira o veículo em um círculo completo, permitindo que ele se encaixe nos espaços mais apertados. Infelizmente, esse design genial nunca pegou nos Estados Unidos, porque o sistema era caro e ocupava todo o espaço do porta-malas. Mas em 2024, a Hyundai trouxe a antiga invenção para o futuro, com seu carro conceito Mobian que anda de lado. Quando o carro entra em modo estacionamento, as rodas giram 90 graus, permitindo que você ande para o lado para estacionar com perfeição. Eu preciso comprar um desse para minha avó. Agora vamos dar uma olhada em telhas futuristas. À primeira vista, você pode achar que são telhas comuns, mas acreditaria que são na verdade painéis solares. Apesar dos benefícios ambientais e econômicos dos painéis solares, a maior desvantagem é que eles são muito feios. Então, em 2016, a Tesla Solar Roof tentou resolver esse problema inerente, projetando painéis solares que se pareciam exatamente com telhas comuns, em uma variedade de designs e cores. As telhas não são apenas uma melhoria estética, elas também são construídas para resistir a impactos e intempéries, durando mais que os painéis tradicionais. Infelizmente, a superfície sólida das telhas significa que elas são menos eficientes, com eficiência solar de 14 a 18%, em comparação com os 23% de um painel normal. Mas como as telhas da Tesla são indistinguíveis de um telhado comum, isso pode incentivar as pessoas a usá-las, aumentando a qualidade total de energia renovável gerada apesar da queda na eficiência. Portanto, esses painéis solares aprimorados são definitivamente um sinal de que o futuro da energia renovável é promissor. Sim, porque todos os produtos da Tesla funcionam muito bem. Pois é, vamos torcer para essas telhas terem um desempenho um pouco melhor. Qual desses avanços tecnológicos mais te impressionou? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.